em endocrinologia pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro, HU, aqui de Campina Grande, e ela atua também com foco no diagnóstico e no tratamento das doenças hormonais e metabólicas, com especial dedicação também ao tratamento da obesidade e as suas complicações metabólicas. Doutor Victor, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Olá, bom dia, Raíssa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço, esclarecendo uma doença tão atual, tão prevalente e que tem se tornado uma verdadeira epidemia mundial, que é a obesidade, e que felizmente hoje nós temos armas para tratá-la. E agradecer aos ouvintes também por estar nos acompanhando nessa manhã de hoje. E doutor Victor, a gente já começou falando que a obesidade é uma doença, né? E é uma doença crônica. A pessoa que tem obesidade vai ter a obesidade para o resto da vida, não tem cura, mas tem um tratamento. Como é que funciona tudo isso? Perfeito, você explicou muito bem. A obesidade é uma doença crônica e incurável, tal qual o diabetes. Porque o nosso cérebro, o nosso organismo, ele cria mecanismos para que a gente se mantenha sempre no maior peso da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 120 quilos e perdeu 30 quilos, ela vai ter os mesmos mecanismos de fome que ela tinha com 120 quilos. E é questão de tempo para a maioria dos pacientes recuperar o peso, e por isso precisa de um acompanhamento contínuo. Não quer dizer que vai usar remédio por toda a vida, mas quer dizer que precisa estar sob vigilância continuamente para impedir o reganho. E aí, como é que as pessoas fazem o diagnóstico? O diagnóstico da obesidade é fácil, porque às vezes a gente começa ali a ficar um pouco acima do peso, mas aí não, é um sobrepeso. Como fazer esse diagnóstico? O que é que chama aí a atenção da pessoa para buscar também um profissional para lhe avaliar, por exemplo? Perfeito. Essa é uma pergunta muito pertinente, porque isso tem mudado drasticamente nos últimos anos. Antigamente, né? O negócio de 2 anos a gente fala antigamente. Antes, a obesidade... Para ver como é que as coisas hoje evoluem numa rapidez muito grande, né? Isso, é verdade. A gente vive num mundo muito dinâmico. Antes, a gente usava o critério de IMC, que é você pegar o peso, dividir pela altura e dividir novamente pela altura em metros. Se fosse maior do que 30, você estaria com obesidade. Se fosse maior do que 25, sobrepeso, certo? E hoje isso não se aplica mais, porque quem é da minha época, que é semi-jovem, a gente viu o Mike Tyson lutar, e ele, pelo IMC, teria obesidade. Ele tem um IMC de 30. Né? O IMC não leva em conta o nível de massa muscular. E hoje a classificação diagnóstica tem mudado para pessoas com sequelas do excesso de gordura. Por exemplo, aquela pessoa que teria apenas um sobrepeso no IMC, se ela tem pré-diabetes, hipertensão, uma artrose no joelho, ela já é classificada como portadora de obesidade. Então, hoje é a pessoa ter algum problema secundário ao excesso de gordura corporal. E geralmente a obesidade já traz essas outras patologias que o senhor disse agora há pouco? É tudo um conjunto? Como é que funciona? Isso, perfeito. Pelo critério atual, a obesidade ela precisa ter, no diagnóstico, uma consequência do excesso de peso, do excesso de gordura. É um ponto que eu discordo dessa atual classificação, porque eles só vão considerar obeso pelo peso uma pessoa que teria um IMC muito alto, acima de 40, certo? Então, uma pessoa com IMC acima de 35, considerando que ela não tem, que ela tem a massa muscular da população normal, ela não tem um problema por causa da gordura ainda. Ela ainda não tem artrose no joelho, ela ainda não tem diabetes. Mas se você não tratar isso, provavelmente aí você vai esperar ela desenvolver diabetes, artrose para poder tratar. E sim, é uma doença que afeta todos não vou dizer todos, mas praticamente todo o corpo. Afeta os níveis de pressão, então vai influenciar no sistema cardiovascular, vai aumentar os níveis de resistência à insulina, predispondo a diabetes, vai sobrecarregar as articulações, ativa sistemas inflamatórios e predispõe a câncer, certo? Distúrbios de ansiedade e depressão. Então, é uma doença que traz, sim, muitos problemas agregados com ela. E por falar nesses problemas que ela traz, teria uma forma de prever? Eu tenho uma tendência a desenvolver a obesidade, por exemplo? Sim, pelo histórico familiar, certo? Se você é de uma família que o pessoal tem uma tendência a ganhar peso, você tem uma tendência à obesidade.
E a sua pergunta, vou complementar um pouquinho a sua pergunta, porque existem formas de você, não é o foco do dia, mas de você entender se você tem tendência a desenvolver diabetes. Existem pessoas que ganham peso acima da linha de cintura, que a gente diz, o homem é com a barriguinha de chope, né? Essa pessoa tem resistência à insulina e ela tem tendência a desenvolver obesidade, a desenvolver diabetes, perdão. E no caso de crianças, por exemplo, né? Porque aí tem a questão também da obesidade infantil. A gente tem hoje um alto índice, inclusive, de crianças também obesas. Por isso minha pergunta, né? Já tem ali alguma coisa que já leve essa predisposição a desenvolvimento? E a gente percebe que cada vez mais cedo as pessoas têm aí tido um diagnóstico de obesidade e até mesmo de obesidade infantil também, né, doutor Victor? Perfeito. Agora sim. Crianças que nasceram com mais de 4 quilos, que é o que a gente chama de macrosomia, são candidatas a desenvolver obesidade e consequências do excesso de peso. Crianças que estão acima do peso, quanto mais jovem esse peso vier, maior o risco dela ser obesa. E o alerta é aquela criança que entrou na adolescência obesa, ela vai criar memória metabólica para aquele monte de tecido adiposo, de gordura, e isso vai ficar muito mais difícil de tratar no futuro. Então, sim, quanto mais cedo a obesidade, maior o risco, né, de desenvolver esse problema na fase adulta. Aliás, essa questão da obesidade está batendo cada vez mais com frequência e intensidade na criança e no adolescente, né? Isso, perfeito, porque hoje caloria é barato, né? Tem um vídeo aí que você for na internet, é uma estação de metrô, de trem em Nova York na década de 20. Você não acha uma pessoa com um pouquinho de barriga. Não é, o mínimo de barriga. Porque naquela época, caloria era caro. E hoje não. Mortadela, alimentos ultraprocessados, bolachas recheadas, tudo isso que é super calórico está cada vez mais fácil, mais acessível e a gente se movimenta cada vez menos. Então está cada vez mais fácil ganhar peso e mais cedo ainda na vida, né? Ok, e doutor Victor, o que é que o senhor deixaria de alerta, né? Quando a gente fala em Dia Mundial, dessa luta contra a obesidade, o alerta seria justamente esse, mexer mais, comer menos esses alimentos que predispõem também a essas alterações metabólicas. O que é que deve ser feito? Perfeito, excelente pergunta mais uma vez. Eu gosto de dar nas minhas entrevistas a dica que eu acho que é a dica ouro para os meus pacientes. Porque as pessoas acham que perder peso é coisa de 7 cabeças, não é um bicho de 7 cabeças. Você tem que fazer jejum intermitente, tem que passar fome, tem que fazer 2 horas de exercício, e é muito mais fácil. Você precisa comer muita proteína, não ter medo de comer carboidratos, e você tem que restringir alimentos extremamente calóricos, que são aqueles ricos em gordura, com adição de açúcar e excesso de bebida alcoólica. São esses 3 alimentos que fazem a gente ganhar peso. Só para você ter ideia, amendoim é saudável, tem uma gordura do bem, mas um saquinho de 100 gramas tem 600 calorias. 600 calorias são 4 pães, entendeu? Você come um açaí recheado, você comeu 1.200 calorias. Então, é comer muita proteína, que a gente está falando de carne, ovo, sem gordura, não ter medo de comer carboidrato e fazer o mínimo de exercício, meia horinha, 2 dias por semana. Começa por aí todas as semanas, que depois de um ano fazer 1 hora, 5 dias por semana não vai ser um sofrimento e você vai controlar o peso sem essa coisa de ficar tentando passar fome. Raciocínio amendoim vale para castanha também, né? Castanha, granola. Na hora de cozinhar, não adicionar creme de leite, não adicionar muita manteiga, o mínimo possível, certo? Então, está certíssimo. É minimizar danos. Isso. E a questão do líquido das refeições também, né? Ou não? Depende do líquido. Suco, por exemplo, quase ninguém é uma palavra muito forte, mas quase ninguém come 5 laranjas de uma vez. Mas se você espremer, você toma. Você toma 10 laranjas se você espremer. E ainda então, não vai absorver a fibra que ela teria, né? Exatamente. Ainda sem fibra, esse açúcar vai rapidinho para a corrente sanguínea. E apesar de não ter adição de açúcar, o suco tem praticamente o açúcar do refrigerante, pela própria frutose. Então, preste atenção nas questões genéticas, né? Observe aí sua família, mude hábitos, que aí vai ter uma boa qualidade de vida e a tendência de diminuir esses riscos, né, doutor Victor? Exatamente. E você vai aos pouquinhos perdendo peso, sem sofrimento,
e sem essa coisa de esse imediatismo, né, que a gente quer toda hora. As pessoas agora normalizaram perder 5, 10 quilos em um mês. Isso não é normal, E isso é nem é resultado de saudável. bariátrica, não é saudável. Doutor Victor, e bom tocar nesse assunto, porque cada vez mais a gente percebe o uso, por exemplo, das canetas, né? Canetas emagrecedoras. Uhum. Tem sido vendida dessa forma pelo mercado, né? Por muitos. Tem profissionais que levam realmente isso. Não é uma medicação que precisa ali de um controle, mas tem pessoas também que estão tomando até mesmo sem nem passar por um profissional, sem nem passar por um médico ali que aconselharia ou não o uso dessas canetas. Aliado ao combate da obesidade, tem indicação? Sim, tem indicação. Devem ser usadas para pessoas que preenchem critérios diagnósticos de obesidade. Hoje a gente está vendo muito efeito colateral porque se tornou normal ser contrabandista dessas canetas e usar canetas contrabandeadas. Os colegas médicos que estiverem ouvindo devem receber vários pacientes ainda perguntando se podem usar, sabe? Então, remédio é remédio. Você pode ter um efeito colateral, pode ter um efeito colateral sério e o mais seguro possível é fazer uso com o médico de sua confiança. Ok, tá feito. Tá dado também esse último recado, porque é um recado importante, né? Não é aquela condição, sou obesa, agora eu vou comprar qualquer caneta, vou aplicar de todo jeito. Tem que ter um cuidado também quanto a isso. E o senhor estuda principalmente essas questões metabólicas e um tratamento não adequado poderia alterar todo o sistema metabólico do indivíduo e até piorar a situação, né, doutor Victor? Perfeito, Raíssa. Obesidade faz mal, perder peso faz bem, mas recuperar o peso perdido faz mais mal do que manter o peso. Porque a tendência é, cada vez que você perde peso, você perde músculo e gordura. Quando você recupera o peso, você não recupera o músculo que você perdeu. Isso, além de diminuir o metabolismo, aumenta os níveis de resistência à insulina. Seu corpo se readapta, ele entende que você está passando fome, baixa seu metabolismo, então emagrecer de novo fica mais difícil. Então, isso que você falou é muito verdadeiro, porque é pior perder peso para recuperar do que manter o peso e tentar fazer os exames, melhorar um pouco a alimentação e fazer exercícios. E a maioria das pessoas que estão usando essas canetas sem indicação vão passar por esse efeito sanfona e vão piorar seus níveis de saúde. Como a gente comentou no início, a obesidade é uma doença crônica, né? Então ela precisa de um tratamento prolongado, não é isso? Exatamente, é uma doença crônica, ainda incurável, nem a cirurgia bariátrica traz cura, e você tem que procurar um médico de sua confiança, especialista na área, e manter o acompanhamento, certo? É como eu falei, provavelmente você não vai usar remédio a vida toda, mas você precisa estar sob acompanhamento para sempre, para manter esse peso, porque é aquilo que eu falei, pior do que emagrecer pior do que se manter acima do peso é perder peso e recuperar. Então tem que manter o acompanhamento direitinho. Aqui o nosso colunista Norival Monteiro